Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos continuar no assunto da termologia que nós já estávamos estudando e vamos falar sobre a dilatação, um outro tópico da termologia. Então, relembrando alguns pontos básicos aqui antes da gente entrar nesse assunto da dilatação, nós estávamos estudando termologia aí para os mais desavisados, a termologia que estuda o calor e a temperatura. Vimos a definição de calor, de temperatura e os fenômenos térmicos. O que a gente falou sobre os fenômenos térmicos? Fenômeno térmico, como diz aqui, é tudo aquilo que é o fenômeno que ocorre com o corpo quando ele absorve calor ou quando ele libera calor. Quais são os três fenômenos? Primeiro, quando um corpo absorve calor, aumenta a sua temperatura. A temperatura é a agitação das moléculas dos átomos, ou seja, então quando absorve calor, aumenta a agitação, aumenta a temperatura. O segundo fenômeno térmico é o fenômeno justamente da dilatação. Quando um corpo absorve calor, ele dilata, ou seja, ele aumenta as suas dimensões. Quando ele libera calor, quando o corpo esfria, ele se contrai, ou seja, o contrário da dilatação, ele diminui o seu tamanho, as suas dimensões. E o terceiro fenômeno térmico é o fenômeno da mudança de estado físico. Se a temperatura dele continuar aumentando, se ele continuar absorvendo calor, absorvendo energia, ele vai chegar um momento, vai mudar de estado físico da matéria, sólido para o líquido, líquido para o gasoso e assim por diante. Hoje, então, nós vamos focar nesse segundo fenômeno térmico, que é o fenômeno da dilatação. Então, vamos lá. Dilatação, como eu já disse, a definição está aqui agora formalmente, é o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento da sua temperatura. Quando um corpo absorve calor, ele esquentando aumenta a agitação, aumenta a vibração dos átomos, e essa vibração dos átomos faz com que os átomos fiquem mais afastados, e o corpo, naturalmente, aumenta dessa forma. Esse aumento, essa dilatação é mínima, claro, dificilmente você consegue enxergar a olho nu em objetos do tamanho que a gente está acostumado, tá? Mas ela ocorre. Então, um exemplo bem prático de você perceber isso é se você tiver com dificuldade de abrir um pote, uma compota, alguma coisa assim, aquelas que fica sob pressão, né, que a tampa é mais difícil de abrir. Se tiver muito difícil de abrir, você pode fazer a seguinte experiência: coloca um pouco de água quente na tampa. Se você colocar essa água quente na tampa, você vai perceber que você consegue abrir com maior facilidade. Por que você consegue abrir com maior facilidade? Porque quando você coloca água quente na tampa, a tampa esquenta, esquentando ela dilata, aumenta suas dimensões, né? Claro que você não enxerga a olho nu, mas ela aumenta ligeiramente as dimensões suficiente para você conseguir abrir a tampa com maior facilidade. Então esse é o fenômeno da dilatação acontecendo. A mesma coisa, por exemplo, você está com um anel que você não consegue tirar do dedo, tal, está muito difícil, você também pode experimentar esquentar o anel, porque esquentando o anel ele dilata. Então você pode, por exemplo, colocar lá no fogo, deixa lá o anel 1, 2, 3 minutos no fogo, né? É claro que não dá para fazer isso, porque isso aí vai queimar a sua mão, mas esquenta ele de alguma maneira, coloca numa água quente, por exemplo, deixa lá na água quente, e aí tira, e você vai perceber que o anel vai sair com mais facilidade, porque quando você esquenta o objeto, ele se dilata ligeiramente, e você consegue perceber isso no caso do anel. Esse fenômeno da dilatação, ele é muito importante na engenharia, em todas as engenharias, tá? Na indústria em geral, porque a todo momento a indústria que vai montar objetos tal tem que prestar atenção. Às vezes os objetos se esquentam e eles se dilatam. Então, por exemplo, numa montadora de automóvel, o engenheiro automobilista, por exemplo, ele tem que ficar atento com a dilatação, e às vezes até eles usam a dilatação para montar os automóveis, os veículos. Então tem várias peças de automóveis que são montadas com base na dilatação. Por exemplo, são peças encaixadas somente, que não tem parafuso, né, por algumas razões específicas lá dos modelos, não tem parafuso. Então, como eles fazem isso para a peça não sair? Se não tem parafuso, como é que eles vão, a peça vai ficar lá? Eles usam o princípio da dilatação, eles esquentam a peça. Então as peças, por exemplo, têm os orifícios onde vão ser encaixados, mas eles esquentam essas peças, as peças naturalmente elas não encaixam, os orifícios são menores do que os pinos, então ela não encaixa.
Mas quando eles esquentam a peça dilata, então os orifícios aumentam. Então eles conseguem encaixar a peça dilatada. Depois que eles encaixaram a peça é resfriada naturalmente. Quando ela é resfriada, ela diminui as dimensões, volta para o tamanho original, e aí você não consegue tirar nem a pau aquela peça daquele lugar. Tá? A não ser que você esquente ela novamente, e aí sim você consegue tirar. Então por exemplo, um exemplo da aplicação desse princípio da dilatação na indústria automobilística, de montagem de automóveis. Mas tem várias outras indústrias que também usam esses princípios. Mas a parte da engenharia que mais usa e que é mais importante esse conceito da dilatação é a engenharia civil. Tá? Aquela engenharia que trabalha com a construção civil. Porque, na verdade, essa dilatação ela depende de 3 fatores. É isso que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, depende naturalmente do aumento da temperatura. Quanto mais você esquenta o objeto, claro, mais ele se dilata. Mas depende também do material. Dependendo do material, vai dilatar menos ou vai dilatar mais. Então, por exemplo, o alumínio dilata bem mais do que o ferro. Se você pegar uma barra de ferro e uma barra de alumínio do mesmo tamanho, submeter elas à mesma variação de temperatura, esquentar as duas igualmente, você vai perceber que o alumínio dilata mais do que o ferro. Tá? Então, um outro fator importante é que a dilatação depende do material. Se é ferro, se é chumbo, se é alumínio, se é água, se é mercúrio, o que quer que seja, cada material dilata uma proporção exata, diferente do outro material, de outros materiais. E depende também e principalmente do tamanho do objeto. Veja, quanto maior for o objeto, maior vai ser a dilatação. E é por isso que a dilatação é muito importante na engenharia civil, na construção civil, porque na construção civil, geralmente, tem estruturas muito grandes em certas construções. Então, por exemplo, imagine a construção de uma ponte, né? A ponte lá do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, tem quilômetros de extensão. Imagine aquelas vigas, aqueles pilares, o tamanho deles. Então, quanto maior for os objetos, as estruturas, maior vai ser a dilatação. Um viaduto, um prédio, né? Imagina lá aquele que caiu, o World Trade Center, lá tinha, centenas de andares, né? 100 e poucos andares. Então as estruturas são muito grandes. Então o engenheiro civil, ele precisa sempre considerar a dilatação das estruturas. E às vezes nem só das estruturas muito grandes. Por exemplo, se você pegar um pedreiro para fazer um serviço na sua casa, você vai ver que ele observa certos princípios, né? Ele deveria observar de dilatação. Vai colocar um piso, por exemplo. Vocês já viram que todo piso, ele é um negócio ali quadrado, né, geralmente, e tem lá umas juntazinhas ali, onde tem o rejunte. Tá? E você vê, todo piso tem. Alguém poderia falar, mas eu não posso colocar esse piso assim sem o rejunte? Não pode, porque aquele rejunte, aquela frestinha que tem ali, né, que muitas vezes a gente não gosta porque fica enchendo de sujeira, né, e ficando encardido, depois tem que ficar limpando ali, aquela juntazinha ali é exatamente um espaçozinho que tem o rejunte, que é uma coisa flexível, para o piso trabalhar, o piso dilatar. Se você não deixa rejunte nenhum, o risco que você corre é que o piso dilate, só que não tem espaço nenhum para ele dilatar e ele acaba quebrando. Isso vale até mesmo, às vezes, um piso, um contrapiso, né? Um piso de cimento, por exemplo, sem piso nenhum, né? Desses que você compra no material de construção, só o piso de cimento. Às vezes você vê que tem lugares que tem um piso de cimento que alguém fez e está todo quebrado. Porque até mesmo se for para fazer um contrapiso de cimento, o pedreiro ele tem que deixar pelo menos umas placas de cimento de 2x2 com um espaço para ela dilatar também. Se ele não faz isso, se ele fizer um chão de cimento todo inteiro sem esses quadrados, o que vai acontecer é que quando esquentar, o sol bater, por exemplo, a temperatura aumentar, o cimento vai dilatar e ao dilatar, se não tiver espaço para dilatar, ele vai quebrar todo. Aí fica todo quebrado, fica aqueles pisos feios, né, que geralmente acontece aí, porque os pedreiros
né? Não deixam o espaço para dilatação. Então, mesmo, veja, na construção civil, no caso de estruturas pequenas, já a dilatação pode causar situações, prejuízos, né? No caso, estragou o piso, é prejuízo. Agora, imagine numa construção de uma ponte, de um viaduto, de um prédio, que são muito maiores e a dilatação é muito maior também. O risco de comprometer a estrutura, de cair até um prédio, é muito grande. Então, por isso que o engenheiro civil ele tem que considerar a dilatação, e não só considerar a dilatação, mas ele tem que saber calcular, às vezes, exatamente a dilatação que vai ocorrer. Tá? E é isso, basicamente, aqui que a gente vai ver também na nossa aula, porque tem a formulazinha para o cálculo da dilatação. Então, veja bem, para você calcular a dilatação, na verdade não é complicado, é relativamente simples, basta você saber 3 fatores aqui, e multiplicar os 3, pronto, você consegue determinar a dilatação de um corpo de forma linear. Tá? Então, primeiro, esse alfa aqui, isso aqui não é um A, é um peixinho mesmo aqui, é a primeira letra do alfabeto grego. O alfa, que significa coeficiente de dilatação. O que é esse alfa? Esse alfa é um número que especifica a dilatação de cada material. Então, é um valor tabelado. Então aqui eu coloquei para vocês a tabela dos coeficientes de dilatação, então só para vocês verem, esses são os valores dos alfas, dos coeficientes. Então tem ferro, cobre, alumínio, zinco e tal, e tem centenas de outros materiais, cada um tem um coeficiente específico. Então essas tabelas, elas dão para a gente os materiais que dilatam mais, dilatam menos. Então vocês vejam, o ferro que eu tinha falado, a dilatação é 12 vezes 10 a menos 6. Depois eu vou explicar para vocês aqui esses 10 a menos 6, mas primeiro vamos pensar só no número aqui, 12. Já o alumínio, veja, é 24 a dilatação, ou seja, o alumínio dilata basicamente o dobro do ferro. Agora, se você pegar o vidro, é 8 vezes 10 a menos 6, então o vidro já dilata menos do que o ferro. E o vidro temperado é 3, o vidro temperado dilata menos ainda do que o vidro. Agora lembra, se você pegar um objeto de vidro, né, um prato, sei lá, uma tigela de vidro, colocar no fogo, você vai perceber, talvez alguns de vocês já tenham percebido da pior maneira, que se você colocar o vidro no fogo, ele quebra muitas vezes. E por que ele quebra? Exatamente por causa da dilatação. Se você colocar um vidro no fogo, ele vai esquentar, ele esquentando, como qualquer material, ele dilata. Quando ele dilata, ele pode quebrar, a estrutura dele pode não aguentar e ele pode quebrar. Tá? Então o vidro frequentemente quebra quando é muito aquecido por causa da dilatação. Mas para resolver esse problema, né, esse inconveniente, criaram o vidro temperado. O que é o vidro temperado? Simplesmente um vidro que tem um coeficiente de dilatação menor. Então é o que nós vimos aqui, ó. O vidro comum tem um coeficiente de 8, o vidro temperado tem um coeficiente de 3. Então o vidro temperado ele é feito de tal maneira que ele dilata menos do que o outro, e por isso que ele não quebra. Então o vidro temperado tem um coeficiente de dilatação bem menor, né? E a maior dilatação aqui dessa tabela é o chumbo, tá vendo? A dilatação é 29 e a menor dilatação é o diamante. O diamante, que a gente já sabia que é uma das substâncias, dos materiais mais duros que existem, e o diamante também é um dos materiais que menos dilata. Dilatação de 1,3, quase não dilata, mas como todo material, ele dilata também. Tá? Então esse alfa, voltando aqui, esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação, depende do material, você olha na tabela, você sabe o coeficiente dele. O L na fórmula é o comprimento inicial, como eu disse, a dilatação depende do tamanho do objeto, então a gente tem que saber o comprimento do objeto, quanto maior for o comprimento do objeto, maior vai ser a dilatação, então a gente tem que saber. E o ΔT da fórmula é a variação de temperatura, como eu disse também. Quanto maior a variação de temperatura do objeto, quanto mais aumentar a temperatura dele, mais ele vai dilatar. Tá? Então aqui é o ΔT. Então sabendo esses 3 fatores, o alfa, o L e o ΔT, você multiplica os 3, você sabe automaticamente a dilatação do corpo. A única observação aqui é as unidades de medida. Veja que eu coloquei aqui na dilatação
o M em metros e o comprimento inicial em metros. Então, sempre a gente vai usar nesta fórmula esse padrão do metro, tá? Não pode usar unidades em centímetro, milímetro. Poder até pode, mas para ficar mais fácil, não complicar a nossa vida, aqui a gente vai usar sempre o metro como unidade padrão, tá? E aí a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação dessa fórmula e depois vocês vão fazer reproduzindo os exercícios. Tá, eu acabei resolvendo aqui, mas aí eu vou resolver de novo para vocês acompanharem a resolução. Vamos lá, exemplo 1. Um trilho de trem feito de ferro tem em um dos seus segmentos 40 metros de comprimento quando a temperatura é 15 graus. Calcule a dilatação, né? Faltou ali o lá, né? Dilatação e o comprimento final do trilho quando a sua temperatura for 48 graus. Então vamos lá, vamos passar primeiro os dados que nós temos no problema. Vou fazer aqui nessa outra folha. Então, em primeiro lugar, como a gente já está habituado a fazer, escreve as 3 letras da fórmula. Vou fazer aqui. Escreve as 3 letras da fórmula, ΔL, alfa, L, ΔT. Segundo lugar, coloco os dados do problema aqui para poder resolver. Então, o que eu tenho? Primeiro, o trilho é feito de ferro. Então, ferro, qual é o coeficiente de dilatação do ferro? Olha na tabela. Cadê a nossa tabela aqui? Tá aí. Ferro, o coeficiente de dilatação é 12 vezes 10 a menos 6. Então, já vou colocar aqui 12 vezes 10 a menos 6 é o nosso alfa. Já explico o que é esse 10 a menos 6. O L é o comprimento inicial do trilho. Tá aí também, ó. Um dos segmentos do trilho tem 40 metros. A gente quer saber a dilatação desse trilho de 40 metros. Então, aqui o L é 40 metros. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, aqui está dizendo que o trilho tinha 15 graus, 40 metros quando ele tinha 15 graus, depois pede para calcular a dilatação quando a temperatura aumenta para 48. De 15 para 48, aumentou quantos graus? Quantos graus? Então, é só você pegar a diferença aí, 48 menos 15. 15 para 48 aumentou 33 graus. Então, pronto. Eu quero saber o ΔL, que é exatamente a nossa dilatação. Então, vou colocar na fórmula ΔL igual a alfa vezes L vezes ΔT. Esse número aqui, 12 vezes 10 a menos 6, agora vamos resolvê-lo. A gente tem que transformar esse número num número decimal, né? Aqui ele está em notação científica. Então, em primeiro lugar, 12 vezes 10 a menos 6, você vai colocar 0,00012. Como é que eu sei quantos zeros tem aqui antes do 12? Simples, é só olhar o expoente. O expoente aqui é menos 6, então você sabe que tem que ter 6 casas decimais aqui depois da vírgula. Então é 0,0000012, tem que ter 6 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na frente tem o 12, lá no fim tem o 12 também. Então é assim que faz a transformação desse número para número decimal. Então não se esqueça disso, que você vai fazer nos outros também. Feito isso, essa transformação, agora é só colocar na fórmula, né? Aqui o L já está em metros, lembra que tem que ser em metro, como eu disse. Ele já está em metro. 40 metros, então não precisa fazer mais nada, é só colocar os números e resolver. Então vai ficar ΔL igual a alfa, que é 0,0004012, vezes o L, que é 40 metros, vezes o ΔT, que é 33. Faz essa multiplicação e a gente vai ter o resultado. Faz na calculadora, né? Multiplicou os 3 números aí na calculadora, você vai ver que o resultado vai dar 0,015 metros. Só para a gente ter uma ideia desse comprimento, vamos passar para centímetro, né? A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros, então para passar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, 0,015 vezes 100, faz aí na calculadora, vai dar 1,5 centímetros. Então, a dilatação desse trilho, voltando, desse segmento de trilho de trem,
é de 1,5 centímetros. Então, se a gente for pegar uma régua aqui para imaginar, é uma dilatação bem pequena. Então, veja, um trilho de 40 metros de comprimento vai dilatar 1,5 centímetros aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui, ó, essa pontinha aqui. Só que é claro, você tem um segmento de 40 metros de trilho, aí você tem um outro segmento do outro lado, 40 metros com 40 metros. Cada um desses aqui dilata 1,5 centímetros. Então, os dois vão precisar de uma dilatação de 3 centímetros. Então, veja, se alguém que está montando o trilho de trem coloca os dois trilhos grudados, o que vai acontecer? Se cada um deles dilata 1,5 centímetro, o que vai acontecer é que quando esquentar a temperatura, ele vai envergar, ele vai entortar. Se ele estiver torto, quando o trem for passar por cima dele, o que vai acontecer? O trem vai provavelmente descarrilhar. Se tiver pessoas no trem, vai ter um acidente, né? Milhares de pessoas podem morrer, né? Milhares não, mas com certeza vai acontecer um acidente. Então, o engenheiro está projetando, ele tem que saber a média da dilatação do trilho e deixar o espaço para o trilho trabalhar, dilatar e não ocorrer nenhum problema. Tá? Esse mesmo espaço que você vê ali no trilho de trem, você vê também nas pontes, né? Quando você tem ponte, você vai ver que quando o carro está passando na ponte, ele fica dando uns pulinhos, né? Uma ponte grande. Esses pulinhos que ele dá é exatamente onde está a junta de dilatação na ponte, que é os espaços para o concreto trabalhar e a ponte não ter a sua estrutura comprometida. Então, esses espaços são chamados de juntas de dilatação. É o espaço para o material trabalhar, dilatar e não ter nenhum problema na estrutura. Então é isso. No caso aqui, nós temos que o trilho, cada segmento do trilho de trem dilata 1,5 centímetros. Mas ele fez uma outra pergunta também. Olha aqui, calcule a dilatação, já sabemos, 1,5 centímetros, e o comprimento final do trilho, quando a sua temperatura for 48 graus. Então já está aqui a resposta nesse desenho que eu já tinha feito. Se o trilho tinha 40 metros, dilatou, tá vendo em vermelhinho aqui, ó, dilatação, o ΔL, ele tinha 40 metros, o ΔL é 1,5 centímetros, né, que na verdade em metro é 0,015, como a gente achou. Qual que vai ser o comprimento final, total do trilho depois que ele dilatou? Ora, vai ser 40 metros que ele já tinha, mais o que dilatou, 0,015 metros. Lembrando aqui, né? Dilatou, o resultado 0,015 metros. Tá? Agora tem que ser em metro, porque a gente está somando, né, o 40 metros, está somando com o que dilatou, tem que estar em metro também, os dois metros com metro, para achar o resultado em metro. Então, 40 mais 0,015, resultado, o trilho tem 40,015 metros. Então, tá aí o cálculo, dilatação 0,15 metros, 1,5 centímetros, né? E o comprimento final, chamei aqui de LF, tá? Comprimento final, 40 mais 0,015, que deu 40,015 metros. Então tá aí, pessoal. É assim que se calcula a dilatação, e qualquer engenheiro que vai fazer um cálculo aí de dilatação, ele tem que se reportar a esta formulazinha aí, conhecer o coeficiente de dilatação do material, conhecer o material, né, para saber consultar nas tabelas o coeficiente de dilatação, saber a variação de temperatura, quanto que aumentou a temperatura, e saber o comprimento inicial do objeto. Pronto, aplica a fórmula, você vai saber o quanto que aquele objeto vai dilatar. E vocês viram que a dilatação geralmente é bem pequena, mesmo um trilho de 40 metros de comprimento, ele vai dilatar apenas 1,5 centímetros. Tá? Mas já é suficiente para causar algum acidente. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua fazendo mais alguns exemplos desses cálculos de dilatação. Um abraço para vocês, até a próxima.